oportunidade de compartilhar, irmãos. Às vezes eu fico em casa assim, eu disse: Jesus, se não for na igreja, faz a minha história cruzar com a história de alguém, porque é tanto pão que eu sei que é muito para ficar só em mim. Então não se limite apenas ao templo. Faça o ir de fora dele. Na sua casa, no seu emprego, por onde você passar. Compartilhe aquilo que tem te edificado, aquilo que tem te transformado. Porque o mesmo efeito que a palavra causa em você também vai causar no ouvido daqueles que você profanar o evangelho do Senhor. Proclame, igreja. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5. A epígrafe do texto diz: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão valoroso, porém leproso. Verso 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne te tornará e ficarás purificada. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós lemos aqui o primeiro versículo do capítulo 5, Naamã, ele é apresentado como um homem grande dentro da sua nação, como um homem de grande respeito. E a Bíblia, ela apresenta primeiro as qualidades e depois põe os defeitos. E eu acho lindo isso. Porque primeiro é apresentado aquilo que ele tem de valor. E depois é apresentado aquilo que ele tem com a bagagem de problema. Ou seja, a Bíblia apresenta aquilo que ele tem de melhor, para depois enfatizar aquilo que ele tem de pior. E tudo que vem em primeiro, ele toma um lugar acima da posição daquele que vem em segundo. Aleluia. Então a Bíblia está dizendo: ele tem mais qualidade do que defeito. Ainda que o defeito dele seja algo grande dentro desse tempo, mas as qualidades dele superam os defeitos. E é lindo porque o rei de Naamã compreende isso. É leproso, mas as qualidades... É leproso, mas as qualidades não anulam a capacidade que ele tem de exercer o que ele exerce dentro da Síria. E aqui já vai um recado do céu para a tua vida. Os teus defeitos não anulam o chamado de Deus sobre você. Porque o teu rei, conhecendo o seu defeito, conhecendo as suas falhas, conhecendo as suas debilidades, mesmo assim te escolheu e te constituiu dentro do reino dele. O rei de Naamã sabia: tem defeito, é doente, é leproso, ninguém vai querer estar perto,
ninguém vai dar credibilidade, porém as qualidades falam mais alto, são habilidades importantes, são habilidades que eu preciso para este tempo no meu reinado. Eu acho lindo isso, porque a necessidade nos coloca em cada patamar, a necessidade do ambiente faz os pequenos subir de uma maneira. Aí eu olho para Davi, apenas um menino, 16, 17 anos, mas a necessidade fez o profeta descer até a casa dele e ungir o menino a rei sobre Israel. Aleluia. E alguém na casa pode olhar e dizer assim, mas é novo. Mas há uma necessidade. Aleluia. Então havia uma necessidade na Síria. E as qualidades de Naamã se encaixavam perfeitamente. Então o rei olhou para a parte déficit e disse assim, vamos riscar isso aqui? Vamos desconsiderar isso daqui por um tempo? Porque a gente está precisando de alguém com habilidades que ele tem, com a coragem que ele tem, com a devoção que ele tem, com a disposição que ele tem. E Naamã, ele é chefe do exército do rei da Síria. Ele não é um homem pequeno diante do seu rei, ele é visto como um homem grande. E a Bíblia faz questão de dizer o porquê que ele é considerado um homem grande diante do seu rei. No mesmo versículo diz assim, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Então o rei de Naamã olhava e dizia, com toda a sua bagagem de defeito, com toda a sua bagagem de problema, com toda a sua bagagem de desvantagem, você é alguém que trouxe livramento para a nossa nação. Você é alguém que quando a guerra se levantou, por causa de você, porque Deus usou você como instrumento para trazer livramento para todas as famílias da Síria. Era um homem de respeito. Eu posso imaginar que quando Naamã chegava, tinha a mesa pronta, lugarzinho na mesa, tapetinho vermelho, entra Naamã. Mas quando ele foi para a Síria, o profeta nem na janela apareceu. É complicado, né? Tem lugares que nós somos tão honrados, em outros lugares são tão desonrados. Mas existe um propósito para tudo. E que você possa receber a desonra também e entender o porquê. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele é leproso. E eu queria trazer nesta noite 2 pontos muito importantes que o Senhor já me deu há algum tempo, sobre 2 sintomas da lepra. Existem inúmeros, mas eu quero citar 2. Um deles é a fraqueza dos músculos. E o outro é a perda da capacidade de suar. Naamã era leproso e aonde as lesões da lepra apareciam, os músculos naquela região eram comprometidos. Ou seja, em todo lugar que aparecia as lesões da lepra, os seus músculos eram comprometidos com enfraquecimento. E quando você vai estudar, nós vamos entender que o corpo humano, ele é formado de mais de 600 músculos, que trabalham em conjunto com os ossos, articulações e tendões para permitir que façamos diversos movimentos. Então Naamã, ele tinha os seus músculos comprometidos, ele tinha os seus músculos enfraquecidos. Então quando Naamã saía para a guerra, ele estava em desvantagem comparado com os demais soldados. Era difícil manejar da espada, era difícil para ele ficar horas e horas debaixo de sol quente, dentro de uma batalha. Era complicado, mas ele olhou para a desvantagem e disse, eu vou mesmo assim, da guerra eu não fujo, do meu posto eu não abandono, não vou pedir demissão do emprego, estou em desvantagem, mas eu sei que tem um Deus que está me dando vitória nas batalhas, então eu vou. E ele vai. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e nos encontramos como Naamã, em desvantagem. Somos o último. E a gente olha e diz assim, nunca vou chegar. Davi era o último, irmãos.
Foi o último a chegar no culto, mas foi o primeiro a ser ungido pelo profeta. Davi era o último a chegar no campo de batalha, onde teve aquela guerra entre Israel e os filisteus, onde Deus usou ele para derrubar o gigante com uma pedra e uma funda. Nem do exército ele fazia parte. Desvantagem total. E quando ele chega no campo de batalha, alguém ainda pergunta: está fazendo o que aqui? Não é teu lugar. Totalmente em desvantagem. Mas Davi não correu, para o campo de batalha. Se o meu Deus está me enviando, então eu vou. Se o meu pai quer a minha presença naquele ambiente, eu vou. Sabe o que eu quero te dizer com essa mensagem? Não olhe para as suas desvantagens. Não permita que isso venha fazer você paralisar a chamada de Deus na tua vida e tudo aquilo que você construiu ao longo dos anos. Porque desvantagens sempre vão aparecer no meio da nossa trajetória. Tem momentos que nós vamos olhar e vamos dizer: quanta promessa, mas eu estou em desvantagem. O Senhor fez uma promessa: Abraão, eu tenho algo extraordinário para fazer na tua vida, mas eu estou em desvantagem, né? Porque tu sabe que a mulher é estéril, o negócio está difícil, estou avançado em idade, e a promessa é que o Senhor fará de mim uma grande nação. Mas não olhe para as desvantagens, confia no teu Deus, vai dar tudo certo, porque Ele é Deus que tira a gente que está no final da fila e coloca lá na frente, aleluia. Então dos sintomas da lepra é a fraqueza muscular. Então era difícil para ele não tinha tanto vigor como os demais. Era um homem que tinha experiência, mas o seu corpo não respondia de acordo à necessidade daquele momento. Mas ele não foi covarde em dizer: passa o posto para outro, eu não vou ser capaz. Não, ele olha para si e sabe: vigor eu não tenho, mas coragem eu tenho de sobra, então eu vou. Já que eu não tenho habilidades para manejar a espada, a gente usa as estratégias. Davi colocou a armadura de Saul: não dou conta, não tenho intimidade com isso, eu não sei usar. Já que eu estou em desvantagem, então eu vou usar aquilo que eu sei de melhor. Me dá a funda, a pedra, porque é com isso mesmo que eu vou. Ele sabia que não podia contar com a força dos seus braços. Ele sabia que não podia contar com a força das tuas mãos, mas ele era estrategista. Ele olhava e dizia assim: vou colocar um aqui, e é assim que a gente vai vencer a batalha. Sabe o que eu quero te dizer? Se está faltando vigor em você, coloca quem tem vigor para cumprir alguns departamentos que nós não conseguimos por falta do vigor. Se está faltando em algumas habilidades, levanta outras pessoas, dá oportunidade e coloca elas para irem, e você fica fiscalizando, aleluia. Mas não desiste do projeto, não desiste daquilo que você já iniciou. Então ele sabia: aposentar não dá. Eu nasci para isso, gosto disso, e eu vou continuar sendo chefe do exército. E a gente vai indo. E outros sintomas da lepra, um dos sintomas também, que é a perda da capacidade de suar. É interessante porque já estudei já há muito tempo, já nem me lembrava mais o porquê que nós suamos, né? Aí vai lá no Google, lá vai nos livros. E o suor é a reação natural que o corpo tem a uma situação de calor excessivo. Então, quando estamos sentindo calor, o nosso corpo, ele automaticamente produz suor. E a sua principal função é auxiliar na manutenção da temperatura corporal. Quando a nossa temperatura aumenta, o suor é produzido para reduzir o calor do corpo. Ou seja, sem suor, o corpo fica intolerante ao calor, correndo risco de desenvolver cãibra, ânsia, fraqueza, febre e até mesmo um quadro de hipertermia com convulsões. Não era fácil mesmo para Naamã estar no campo de batalha. Todos nós sabemos, quanto mais usamos o nosso corpo físico, desgastamos,
o corpo fica quente, a gente soa, e o suor nada mais é para refrescar o nosso corpo. Naamã não tinha isso, querido. Naamã não tinha isso. Para Naamã era difícil. E é essencial para o corpo humano suar. Se não vem as câimbras, se não vem as dores, se não vem as febres, se não pode entrar até em convulsão, dependendo da temperatura que o corpo alcança. Então, para Naamã realmente era totalmente desvantajoso estar dentro de um campo de batalha. Não era fácil. Era uma guerra que ele tinha que enfrentar sozinho. Estava indo enfrentar uma batalha, já enfrentando uma batalha dentro de si. Mas é alguém que sabe, eu não vou desistir, eu vou continuar. Tem gente que olha para você e acha que é só a batalha externa, é só a falta de dinheiro, é só a cidade de Itanhaém, que é um pouco escasso, a cidade de Mongaguá, que é um pouco escasso. Às vezes as pessoas olham e dizem assim, eu compreendo as batalhas. Não, mas tem batalhas internas que só você sabe. Tem lutas que só você conhece, mais ninguém, ainda que você esteja rodeado de pessoas. Tem coisa que você está sentindo que as pessoas que estão do teu lado não estão compreendendo. Ele podia ter um piripaque, irmãos, mas não, ele está lá, eu vou. Mas é difícil, Naamã, mas eu preciso ir. Mas é difícil, Naamã, mas eu estou entendendo a importância que eu tenho no lugar aonde eu estou inserido. Naamã sabe as qualidades que tem, irmãos. Naamã sabe a importância que ele tem dentro da Síria. Será que você consegue compreender a sua importância no reino? Será que você consegue entender a sua importância dentro da congregação aonde você serve? Será que você vê a importância que você tem para a sua casa, para a sua família? Será que você consegue enxergar a importância que você tem como mãe, como filha, como servo, como alguém da sociedade? Naamã conseguia enxergar isso. Eu sou importante. E é por causa da minha importância que eu também não abro mão daquilo que eu fui levantado dentro da Síria para fazer. E ele continua com toda aquela bagagem de problema. Só que é lindo que uma dessas guerras, ele leva para sua casa uma menina, uma escrava. Mal sabe ele que aquela menina é mais valiosa do que o ouro e a prata que ele está trazendo de despojo após a guerra. Não era uma mulher, era uma menina. E aquela menina tinha uma visão diferenciada, porque aonde que ela estava, ela enxergou uma necessidade no ambiente. Ela enxerga que Naamã é leproso e ela sabe aonde está o remédio para aquela enfermidade. Lembrando, é um tempo onde nós não vemos manifestações de milagres em leprosos. Naamã foi o único leproso a ser curado na tua época, mas a menina, eu não estou falando de uma mulher, eu estou falando de uma menina que não cultuou tanto como os pais dela cultuou, que não teve o privilégio de escutar tantas mensagens quanto os pais delas escutaram pelo fato da idade dela. É uma menina, mas é alguém que olhou e disse assim, menino, eu nunca vi alguém ser curado de lepra. Nem sequer ouvi sobre este milagre, mas eu tenho certeza. É alguém que não precisa ver para crer. É alguém que não precisa ver para crer. Porque é muito fácil eu olhar e dizer, irmão, vai ali, por quê? Porque fulano teve um problema e conseguiu a resolução ali. E outra coisa, é um problema que eu nunca vi alguém solucionar e eu dizer, vai lá em Samaria, na casa do profeta, olha o B.O. que essa menina está arrumando para o profeta, para o rei da Síria e para ela mesmo. Porque se isso não dá certo, Naamã poderia cobrar com a própria vida da menina. Mas ela tem tanta certeza do que está dizendo. Ela é alguém que olha e diz assim, perdi pai, perdi mãe, estou escrava, mas a minha fé eu não perdi.
Eu vou repetir. É alguém que está cativa dentro da Síria. Olha para um lado e diz: perdi pai, perdi mãe, não estou na minha pátria, mas a minha fé eu não perdi. Então não vem me dizer: eu perdi a fé no meio da batalha. Você tem ou não tem? Você tem fé ou não tem? Ela pode estar um pouquinho assim. Mas se tem, você vai voltar a acreditar com o mesmo fervor de antes. Ela é alguém que não perdeu a sua fé na batalha. Não permita que as guerras venham tirar o que você tem de mais precioso, que é a tua fé no teu Senhor. Então, quando ele escuta essa oportunidade de ser curado, de viver algo extraordinário, ele não pensa duas vezes, ele também acredita. Não foi uma profeta, não foi um sacerdote, foi uma menina. Mas que menina é essa, cheia de autoridade, que quando fala, faz nascer a fé no coração de alguém? Irmão, você não tem noção. Quando você declara a sua fé em algo, tem alguém ouvindo. Tem alguém acreditando porque você passou a acreditar. Tem alguém declarando: eu também acredito, mas você começou a acreditar a partir de quem? Da onde? A partir da fé de alguém. Então Naamã passa a acreditar. A menina declara a sua fé. Naamã passa a ter fé também. Aí ele vai para onde? Bora lá, Samaria. Vamos que vamos. E ele já foi com tropas, com soldados, é um homem importante. Já enfrentou muitos inimigos, não pode andar sozinho. Chega na Síria convicto, o profeta vai vir, vai me receber, tapetinho vermelho, mesinha feita. Sabe que eu estou chegando porque já entreguei cartas. Só que quando ele chega lá, a Bíblia diz que o profeta manda um mensageiro. E ele está acostumado com honra na Síria. Na Síria eu sou bem tratado. Na Síria, tapetinho vermelho. Em Israel não teve nada disso, não. É o que ele não compreende, é que Israel, quando o chefe do exército está leproso, ele abandona o cargo e vai para o leprosário. O que Naamã não sabe é que os leprosos não andam na rua como os demais, tem que ficar em lugar isolado. Sabe o que eu quero te dizer? Valoriza a liberdade que você tem na tua terra, valoriza a liberdade no ambiente onde você está inserido, porque tem lugares que você não vai ter a regalia que eu e você temos, viu? Então aproveita, agradeça que você está na Hope, agradeça que você está na Baixada Santista, porque tem lugares que nós não temos a regalia e a oportunidade que temos. Ele chega, ele não é bem tratado, ele não está acostumado com isso. E isso incomoda ele. Isso incomoda ele a certo ponto dele não acreditar mais naquilo que ele já vinha acreditando. Ele saiu da sua casa acreditando: eu vou lá, o profeta vai me receber, vou receber a minha cura, vou voltar diferente. Só que algo confrontou ele. E o que confrontou ele? A falta de honra. E nesses dias a falta de honra nos confronta. Quando estamos acostumados a ser mimados, bem tratados, aí entramos num lugar, nem um copo de água. Nenhum copo de água num copo de plástico. Naamã recebe, não viu nem a cara do profeta. Aí ele sai indignado. Eu vou voltar. E está indo. Só que é tão lindo. Porque quando Naamã vai para essa missão, com certeza, ele escolhe os melhores para andar com ele. Ele não vai escolher qualquer um. Ele vai escolher os melhores. E está Naamã indo, só que os melhores da Síria estão com ele. E Naamã indignado e alguém olhando dizendo: meu senhor, não é melhor o senhor parar para refletir um pouquinho mais? Irmãos, muitas vezes com quem nós andamos vai definir aonde chegaremos. Naamã estava voltando para a Síria do mesmo jeito que saiu de casa.
Só que de uma maneira pior, frustrado, decepcionado. E olha que coisa, quando ele sai indo para a Síria, tem alguém olhando e preocupado com ele, porque não queria que ele chegasse daquela maneira, queria que ele alcançasse um milagre. E tem alguém tentando fazer ele mudar de ideia, dizendo: meu Senhor, se o profeta não tivesse pedido algo grande, você não faria? Isso é tão simples. Você está bravo porque o profeta não abraçou você? Em Israel não funciona assim. Em Israel tem que ter distância dos leprosos. Oh, meu Senhor, desconsidera a desonra e aproveita a oportunidade do ambiente. Se você ficar frustrado todas as vezes que você for desonrado na caminhada, você vai perder o melhor que o ambiente pode te proporcionar. E o ambiente ia lhe proporcionar cura. Ele estava saindo do ambiente de cura e alguém está olhando dizendo: volta. Desconsidere essa desonra porque você precisa. Engole esse orgulho porque você precisa. Às vezes temos que tomar certas atitudes, postura, não porque queremos, é porque precisamos. Quantas pessoas aqui, irmãos do céu, tem 3 meninos, irmão. Amamentar não é fácil. Acordar de madrugada não é fácil. Depois de não sei quantos pontos de cesárea, o menino com fome de madrugada. Levantava porque era preciso. Cuidava porque era preciso. Nem dizer que era prazeroso, não era não. 4 horas da manhã acordar, no horário que eu estava pegando no sono. Mas era necessário. Você levanta para poder ir trabalhar todos os dias porque é necessário. Você como estudante jovem, você vai estudar porque é necessário. Você como pai cuida dos seus filhos, educa os seus filhos, cria os teus filhos porque são necessários, porque tem dia que o negócio é difícil. É necessário. Então alguém está falando para Naamã, é necessário. Vai perder a oportunidade por causa de orgulho, porque não gostou. Porque tinha que ser assim, porque não foi do jeito que você projetou. Ai, irmãos, como é frustrante quando projetamos algo e não dá certo. Quando fazemos o cronograma e dizemos vai ser assim, 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 aí na metade, a gente tem que pegar o papel e rasgar e dizer não foi do jeito que eu imaginei. Mas você vai desistir? Você vai parar? Não, fique em Samaria até Deus cumprir aquilo que Ele disse que cumpriria em Samaria. O profeta disse: teu milagre não está lá nos rios de Abana e Farpá. Seu milagre não está lá na Síria. O seu milagre está aqui em Samaria. E detalhe, não está na minha casa não, está lá no Rio Jordão. Vai para o lugar do seu milagre, irmãos. Mas vai acontecer alguma coisa aqui no Rio Jordão, você não conhece Deus. Você não conhece. Você não conhece. Precisa ler mais de Bíblia. Quantos milagres extraordinários Ele fez em lugares, espaços geográficos que eu e você não escolheríamos. Que eu e você jamais imaginaríamos que poderia acontecer algo extraordinário. Só confia. Fica em Samaria até você viver a plenitude daquilo que Deus determinou para você viver nesse ambiente. Não sai antes de você desfrutar daquilo que o Jordão já recebeu uma palavra para liberar sobre a tua vida. O Jordão recebeu uma palavra, e qual palavra? Desce 7 vezes, porque quando você subir na 7ª, Naamã, você vai voltar diferente. E aquilo que os rios, as águas cristalinas da Síria não te proporcionou, a água escurinha, barrenta aqui vai te proporcionar. Não desvalorize o lugar aonde o Senhor tem te enviado. Ainda que seja lugares pequenos, simples, se há uma palavra de Deus sobre a tua vida, o extraordinário vai acontecer naquele lugar simples.
Os magos estavam vindo do Oriente, sendo guiados por uma estrela. Foi procurar o rei dos judeus, sabe aonde? Em Jerusalém. Provavelmente foi bater lá no palácio de Herodes. O rei está aqui? Não. Foi encontrar onde? Em Belém. Lugarzinho simples. Deitado numa cama de luxo? Não, numa manjedoura. Irmãos, os lugares simples, o Senhor nos proporciona viver coisas extraordinárias que os palácios da vida não poderão nos fornecer. E naquele dia Deus estava querendo ensinar para Naamã: Naamã, o lugar é simples, mas se tiver uma palavra de bênção, você vive algo extraordinário. Só que tem alguém caminhando e falando com ele: irmãos, eu não sei o que você anda falando para as pessoas que estão desanimadas na caminhada. Porque tem gente que diz assim: eu não vou mais. Aí o outro que está do lado diz: é melhor você não ir mesmo. Não foi honrado, não é legal, vambora. Só que tem alguém que tem uma visão diferenciada. Tem alguém que também acreditou na palavra da menina. Tem alguém que também acreditou na instrução do profeta. Tem alguém que está olhando para o Jordão e dizendo: é daí que vai sair o milagre. Então eu acredito. Será que você tem despertado as pessoas que têm parado de acreditar no meio do caminho? Naamã está indo, não acredito, vou embora, não quero. Só que tem alguém caminhando com ele dizendo: ei, é possível, não desista, volta, viva teu sonho, viva aquilo que você nunca conseguiu viver, é sua oportunidade. E ele dá ouvidos, irmãos. Ele dá ouvido. E ele desce, ele sabe: eu estou rodeado de pessoas, mas é eu que tenho que descer. É eu que tenho que mergulhar. Lembrando, seus músculos enfraquecidos. Seus músculos enfraquecidos. O enfraquecimento muscular também causa dificuldade para respirar. E 7 vezes? É demais. Para quem tem dificuldade para respirar. Só que ele está entendendo: se eu ainda respiro, eu consigo. E ele vai 7 vezes. E você conhece a história. Ele mergulha. E no 7º mergulho se cumpre a palavra de Deus que veio sobre a vida dele, através do profeta. Sabe o que eu quero te dizer? Não tenha medo quando Deus te usar para gente grande. Quando Deus falar para você, fala para Ele que Ele precisa descer. Fala para Ele que Ele precisa se humilhar. Vou contar uma experiência bem pequena para os profetas, que morre de medo de entregar o recado do céu. Nova convertida. Veio um pastor se hospedar na casa da minha mãe, e antes dele vir, o Senhor me deu uma revelação em sonhos. E eu acordei pela manhã e eu disse: Jesus, o que é isso? E o Senhor disse: fala para ele. Fala para ele que o pastor é que conduz a ovelha, não a ovelha que conduz o pastor. Eu disse: não vou falar isso para o homem, não. Quem sou eu? Tem 10 anos de ministério, estou chegando agora. E o Senhor disse: fala, porque eu quero te usar. Irmãos, eu tremi para falar isso para o homem. Entregar a chave de carro, a gente até enche o peito e diz assim: toma, que Deus está entregando. Mas quando é correção, quando o Senhor mostra. Mas eu fui. Eu digo: dá respaldo aí, porque eu tenho certeza que Ele vai olhar para mim e vai dizer: quem é você? Chegou ontem. Mas eu entreguei o que o céu me confiou a dizer. Recebeu? Não, ficou indignado. Uma menina. Mas eu sei o que o céu me mostrou. Eliseu sabia. Eu não estou doido. Deus mostrou o Jordão e me mostrou 7 mergulhos. Então é isso. E Deus ainda falou que não é nem para me receber ele, é para mandar o mensageiro. Então, do jeito que Deus me deu, eu vou entregar e ponto.
Para de ser medroso. Entrega o que o céu te confiou. Entrega essa revelação, essa visão. Porque quando você entregar, haverá conserto. Glória a Jesus. E eu te convido a estar de pé. Naamã, ele recebeu a sua cura. E o seu milagre estava condicionado à sua fé. Para aquele milagre acontecer, era necessário ele ter fé. Era necessário ele descer no Jordão. Tomar uma atitude de fé. E nesta noite, igreja, Deus está falando para mim e para você. Ei, não perca a sua fé. Porque ela é o instrumento que vai gerar em ti grandes milagres. Pela fé, Abraão obedeceu, saindo da sua casa, da sua terra, para viver aquilo que os olhos dele não estavam vendo. E através da fé, ele desfrutou do milagre que Deus havia preparado para ele. Quer viver milagre? Não perde a sua fé. Quer viver mudança? Não perca a sua fé. Quer viver transformação? Não perca a sua fé no meio da guerra. E eu te convido a fechar os teus olhos, a sair dessa dimensão aqui, ó, e a subir, aleluia. Glória a Jesus. Começa a orar aí no teu lugar. Fala para o Senhor te ajudar. Fala para Ele: Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Me ajuda, Senhor, a acreditar de novo, a sonhar de novo, a projetar